see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. And you see, forever we will go. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Facebook do Clique News. Nesta manhã de quarta-feira, nós iniciamos a nossa Live News e hoje com um convidado muito especial que aceitou o nosso convite nessa manhã para vir até o nosso estúdio falar sobre um assunto muito pertinente para os nossos dias de hoje. Nós conversamos com ele, o presidente da Sicredi Botucaraí, Carlos Rogério Matuella. Bom dia, Rogério. Não sei se te chamo de Carlos, de Rogério, de Matuella. Tanto faz. Tanto faz. Bom dia, Edinara. Bom dia quem nos assiste nesse momento aí pelo Clique News, nessa Live News. A minha alegria de estar aqui. Estou feliz com o convite. Quero agradecer a minha colega Josi por estar acompanhando aqui, a nossa gerente aqui de Fontoura Xavier, a toda a equipe aqui do Clique News, a Daiane que está lá em Minas Gerais, com certeza, assistindo. E parabéns pelo programa, muito obrigado pela lembrança, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Rogério, por aceitar o nosso convite, né? A gente sabe que a tua agenda é extremamente lotada e, mesmo assim, tu abriu um espacinho para nós aqui. Bom, o Rogério, ele está há 36 anos trabalhando no Sicredi. Ele é graduado em Economia, tem pós e MBA e especialização em cooperativismo, marketing, gestão de pessoas e negócio, além de um vasto currículo. Também é casado, tem 2 filhos. Rogério, eu gostaria que brevemente você contasse um pouco da sua trajetória, que antes nós conversando aqui, a tua história nos motiva, né, a sempre procurar crescer, buscar estudar. E eu gostaria que você contasse para o pessoal, para os nossos internautas, um pouco da sua trajetória. Bom, Edinara, agradeço aí a essa possibilidade, né? E, sim, você falou, eu sou casado com a minha esposa Juscelis, 2 filhos, o Carlos Eduardo e João Vicente, minha base, né? A minha vida, a família é com certeza a principal instituição do mundo e tu não consegue fazer nada na sociedade se tu começar dentro da tua casa, né? E como você disse, eu tenho uma carreira toda profissional dentro do cooperativismo de crédito. Comecei com 14 anos de idade lá na Crediagro, hoje esse Sicredi Botucaraí, de office boy. Percorri várias funções dentro da cooperativa, fui caixa, atendimento, fiz desenvolvimento. Trabalhei em várias agências do Sicredi, trabalhei em Nova Alvorada, em Ibirapuitã, no Mormaço, em Tunas. Tive uma passagem por Arvorezinha, abri a agência de Itapuca. Então, tive uma carreira toda em vários cargos, até chegar ao cargo de gerente geral da cooperativa, com 27 anos de idade, muito jovem na época, né, com muito orgulho. Tive o privilégio de receber esse cargo, né? E por muito tempo fui gerente geral, depois superintendente regional, gerente regional, superintendente. Cheguei ao cargo de diretor executivo e há 2 anos estou na condição, né, no papel de presidente da cooperativa, qual agradeço aqui aos conselheiros, à liderança do Sicredi, aos colaboradores, enfim, a toda a comunidade por estar à frente da presidência da cooperativa, e tenho muito orgulho dessa carreira. Tenho toda uma vida, como eu disse, dentro do cooperativismo e espero continuar, né, cumprindo com o meu papel e sei que o Sicredi
é um instrumento muito importante de desenvolvimento da região, seja do agronegócio, seja área urbana, seja pessoas físicas, e eu espero continuar essa caminhada dentro do cooperativismo. Rogério, qual que é o principal segredo para chegar até esse momento da tua vida? Olha, é um assunto muito importante, viu, Edinara? Poxa, é você aproveitar as oportunidades, acreditar na pessoa, receber, agradecer sempre as oportunidades que eu recebi. Eu sou uma pessoa de muita sorte. A minha mãe, meu saudoso pai, quando era muito menino, moravam no interior de Ibirapuitã, em Quebradento, foram morar em Soledade, para me dar a oportunidade de eu estudar, né? Então, a sorte só acompanha aqueles que se dedicam, que trabalham. Eu sempre, se eu puder deixar aqui uma mensagem às pessoas, se alguém diz que é impossível, não. Um menino que nasceu lá na roça, em Quebradento, em Ibirapuitã, teve oportunidade, aproveitou as oportunidades e hoje chegou à presidência. Não estou dizendo isso com o intuito de me vangloriar, mas ao contrário. Que eu sirva de exemplo positivo para as pessoas. Muita persistência, tem que ter atitude. Uma coisa muito importante na vida é coragem de tomar decisões, aceitar desafios. E um outro papel importante é resiliência. Você tem que se adaptar às mudanças. Mobilidade, um segredo que eu acredito no profissional de hoje, Dinara, você tem que ter mobilidade. Eu dei um exemplo aí. Tive que ir em Ibirapuitã, fui trabalhar em Itapuca. Você precisa abrir suas fronteiras, né? E uma coisa muito importante, autodesenvolvimento. Você tem que investir uma parte daquilo que o profissional ganha na pessoa. Você tem que investir em você também uma parte daquilo que você recebe da tua empresa. Invista em você para o teu autodesenvolvimento. Isso faz parte da gestão da tua carreira, que é muito importante para a vida das pessoas. Muito bom. Com certeza é uma motivação para todos nós, a tua história, a tua trajetória, né? Bom, então vamos entrar no assunto, então, que o nosso assunto de hoje é o cenário econômico atual e ele vai falar também um pouquinho sobre educação financeira. Nós sabemos que a pandemia que o mundo está enfrentando trouxe como consequência o colapso econômico da maior parte dos países, sejam eles desenvolvidos, emergentes ou pobres. A cada projeção econômica realizada para 2020, ampliam-se as perdas e isso é um pouco preocupante. Rogério, eu gostaria então de saber qual que é a importância de falarmos sobre o cenário econômico. Bom, antes de mais nada, espero poder atender, né, a quem nos assiste, a você, nas perguntas, né, nesse modelo aqui, estou muito à vontade aqui, né, e essa pergunta é muito interessante. Nada que você vai projetar para o futuro, você tem que ter, no mínimo, uma análise, né, externa e interna, né, conhecer a tua empresa e conhecer o cenário, as ameaças, as oportunidades. Então, por que é importante conhecer um cenário econômico? Para te tomar decisões, para você fazer planos, para você correr menos riscos, tentar ser assertivo na tua tomada de decisão. E o que tu leva em consideração hoje no cenário econômico? Tu olha, cenário econômico. Você tem que estar analisando o PIB, o Produto Interno Bruto, ele cresceu ou decresceu? O que é o PIB? É tudo que é produzido de bens e serviços no país em um determinado tempo, né? E é um produto final, né? Por exemplo, é o pãozinho vendido na padaria. O trigo não é, a matéria-prima não é PIB, ele soma a matéria-prima, a mão de obra, o preço final. O PIB é tudo a riqueza do país final. A inflação do país, né? O que aumento de preços, a taxa de juro, o câmbio, tudo tem que se levar em consideração vários fatores que somam o cenário econômico para você tomar a decisão. Então, é muito importante conhecer um cenário econômico. Você vai abrir um negócio, esse negócio está em crescimento ou tem risco? Existe um risco de ser pior ou melhor? Então, é muito importante você conhecer o cenário econômico. E baseado em tudo isso que a gente precisa observar, né? Qual que são as projeções para o cenário econômico? Essa pergunta é muito boa, agradeço por fazer ela. Estou aqui pela primeira vez, até ao vivo, né? A gente está aqui sem material, na resposta assim, dentro daquilo que a gente pode chegar. E eu quero dizer assim que a humanidade nunca imaginou
olha o que eu vou colocar. Quem imaginou que no ano de 2020 nós íamos passar por esse desafio do Covid no mundo todo. E na nossa região, uma estiagem e mais o problema do Covid, né? Então, eu quero dizer assim que a primeira coisa desse cenário econômico para o próximo ano, para os próximos anos, a primeira coisa que está afetando o cenário econômico hoje é o Covid. Apesar de estar controlado, ainda é muito elevado o número de casos do mundo inteiro. A Europa tem alguns sinais até de voltar em alguns países. O Brasil ainda continua controlado, mas elevado ainda a quantidade de mortes, né? A China, por ser um país que tem um controle pelo WeChat, por exemplo, um aplicativo que 700 milhões de pessoas participam. A China foi o país que primeiro saiu, que é o país mais populoso do mundo, que tem 1,2 bilhões de habitantes. Ela tem um controle tão tal de câmeras, por exemplo, né, de um controle das pessoas, que dá corpo às pessoas, ela consegue monitorar as pessoas. Se isso é disciplina, se isso é controle do governo, mas ela controla tão bem que ela consegue isolar uma cidade que pode ter um caso. Ela controla, por exemplo, se você chegar perto de mim, já avisa, olha, no meu telefone vai aparecer, olha, Edinara tem risco de ter. Então, eles têm um controle absoluto. A China está bem mais controlada e sai primeiro, né, mas o Covid precisa achar, primeira coisa no cenário, a vacina para acabar para controlar, para acabar com esse problema do Covid. Existem hoje, por informações, 31 vacinas em teste. Das 31, 7 já estão no terceiro e último estágio de testes para poder ser colocado ao público. Tomara, eu torço muito que essas vacinas sejam aprovadas e que logo nós tenha a cura, né, para o Covid, para o controle, e nós voltemos ao normal. Diante desse cenário, o Covid trouxe à humanidade assim, vários problemas, né? Primeiro, né, o PIB no mundo todo caiu. Como eu falei, o PIB é todo o que é produzido no país, né? Tudo que é produzido de bens e serviços. Então, o mundo todo deve perder aí 3,7% da riqueza da economia dos países do mundo vão decrescer. No Brasil, 6% está previsto esse ano. Num cenário otimista, 4,5%, num pessimista, pode chegando até 7% de retração da economia, redução. Então, para esse ano, devemos ter uma redução do PIB. Isso aí gera desemprego, diminuição de renda. E para o ano de 2021 se projeta hoje, no cenário de hoje. E aí depende, né, da velocidade da vacina, né, a volta do crescimento do PIB para 3,3%. Outro dado importante para trazer para quem nos assiste, né, é a questão da taxa de juros. Né, deve se manter baixa, favorável, né, hoje está 2% a taxa Selic, depois de vários cortes, a última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é formada por 8 membros do Banco Central, e o presidente tem o voto de qualidade, que é o voto de desempate do comitê, que define a taxa de juros do país e a política monetária, né? Definiu, então manteve em 2%, e existe espaço para chegar até 1,75% na visão econômica, nossa equipe econômica do Sicredi, né? Mas o cenário é de taxa de juros baixo. Então isso estimula. O que quer dizer com isso, presidente? Isso estimula as pessoas a investir. O juro baixo estimula investimentos em aquisição, abertura de empresa. Isso é favorável. Outro ponto importante para trazer para quem nos assiste é a questão do câmbio. Eu digo para ti assim, sem medo de errar. Todo economista que for assertivo na taxa de câmbio e no preço da soja seria o cara mais rico do mundo. Então, são 2 fatores que derrubam todo economista. Isso é que nem comentarista de jogo de futebol. Tu nunca deve elogiar o goleiro até terminar o jogo e nem criticar o centroavante até terminar o jogo, porque ele pode fazer um gol no último minuto e o goleiro levar um frango no último minuto. Então, o câmbio e o preço da soja, né, são fatores que os economistas dificilmente acertam. Mas a nossa projeção, né, que o câmbio, que o dólar, né, frente ao real, permaneça alto, trabalhando em torno, para esse ano aqui, ano que vem, em torno de R$ 5,00 o dólar. Então, isso é positivo, isso estimula as exportações. É bem positivo isso, né? Então, o agronegócio fortalecido, porque o mundo precisa se alimentar. O mundo comprou cimento, comprou ferro, construiu casas, prédios, estradas, pontes. O mundo precisa alimentar as pessoas. E aí deixo uma dica importante aqui desse cenário. O Brasil corresponde a 40% do alimento do mundo. E o Rio Grande do Sul é um dos celeiros do Brasil. Então, existe um monte de oportunidade
nesse setor também, olhando esse cenário econômico para nós brasileiros, para quem exporta, as commodities estão em alta, a carne, né, a soja. Então, são fatores importantes. E, junto com isso, né, a gente fala da inflação, né, que é o alto de preço. Se projeta, tem possibilidade de inflação para o ano que vem, esse ano em torno de 2%. O ano que vem pode passar de 3%. Por quê? Pode ter um aumento que passagens, combustíveis pode ser um vilão que aumente, pode ter um aumento de inflação, planos de saúde, alimentos no curto prazo, veja o arroz e o preço que está. Então, tem alguns fatores que podem trazer isso. Então, do modo geral, né, falo de inflação, falo do PIB, falo da taxa de juro, falo do câmbio, são fatores, né, que... E um ponto, né, a ser tratado, ainda que continua alto, é o desemprego. Né? Nós temos hoje, da população economicamente ativa, aquelas que trabalham, que querem trabalhar, 13% da população hoje está desempregada. Então, esse é um fator a ser corrigido, que precisamos logo voltar a crescer o país, né, para que a gente elimine esse número muito expressivo no nosso país. E tem ainda, junto com isso, para encerrar, a guerra Estados Unidos-China, que conta muito, a eleição nos Estados Unidos, a moeda do euro mais forte que o dólar, baseado nisso, né? Então, a gente tem vários fatores externos e internos, mas que, no modo geral, já se nota uma recuperação da indústria e uma recuperação também da economia nos últimos meses agora, e é um cenário que começa a mostrar favorabilidade. E, para encerrar, eu quero deixar assim também nessa pergunta, que nunca, sem precedentes, houve uma injeção de dinheiro dos governos em relação à pandemia. O Brasil foi o quarto ou quinto país que mais injetou dinheiro nas pessoas para poder o país não parar. Os Estados Unidos, o Japão, a Suécia, são países que injetaram muito dinheiro. Isso aí faz o quê? Aumenta, tem que fazer ajuste fiscal, política monetária. Então, são fatores que hoje estão no cenário econômico brasileiro e mundial. Perfeita a tua colocação. Quando nós pesquisamos sobre economia, muito se fala em macroeconomia e microeconomia. Qual a diferença? Poderia explicar para nós um pouco sobre isso? Você não está deixando leve para mim, né? Dinara, uma ótima pergunta, e quem nos assiste. Eu sou formado em economia, né? Então eu não posso ter ido lá só para comer a merenda, né? Então, economia é uma palavra que vem do grego, do oikos, que quer dizer lar, casa, domicílio. Então, economia quer dizer administrar o lar. Esse é o termo da economia. E a economia é uma ciência social, porque ela estuda o comportamento humano, né, que estuda a distribuição, o consumo e a produção de bens e serviços. Então, de um modo geral, no mundo, nós temos desejos infinitos e temos recursos finitos. Então, dentro da economia, existe a macroeconomia e a microeconomia. Quando eu falo em microeconomia, que você fez essa pergunta, eu estou tratando do indivíduo, das empresas e das famílias. Então, a minha relação na minha família é o empregado e o empregador, é o capital e o trabalho. A Josi, a Edinara abre uma loja, ela tem custo, elas vendem, elas têm impostos a pagar, ela é mais detalhada, né? A microeconomia cuida dos detalhes mais pequenos, assim, no sentido da pessoa. A macroeconomia é uma forma mais ampla de olhar. Eu olho uma região, um estado, um país. Então, eu olho o PIB, eu olho indicadores como PIB, desemprego, a balança comercial, né? Eu olho a taxa de juro. Então, quando eu falo em economia no sentido amplo, eu olho a macroeconomia do mundo todo. Quando eu quero olhar a microeconomia, eu me coloco na minha empresa, na minha casa, na minha família, as relações que eu tenho dentro da minha família e as relações que eu tenho na macroeconomia que tem o Brasil, por exemplo, com o mundo e assim por diante. Não sei se fui claro na explicação. Claro, com certeza. Uma aula. Bom, nós já falamos então sobre economia e agora nós vamos falar sobre educação financeira. Você sabe o que é educação financeira? Se você quer ter suas finanças em dia e uma vida mais tranquila, conhecer esse conceito é um dos primeiros passos e um dos mais importantes. Afinal, é a partir dele que nós saberemos como evitar situações que prejudicam nossa saúde financeira. Minha primeira pergunta é: o que é a educação financeira? Eu vou tentar responder, sim, sem material, sem
numa forma simples, que é o jeito que nós fizemos as coisas no Sicredi, que chama-se propósito de valor, ser simples, próximo e bem ativo. Né? Então, educação financeira nada mais é de como que eu trato do meu dinheiro, como que eu cuido do meu dinheiro, como que eu cuido da minha saúde financeira, como que eu cuido do que eu ganho e aquilo que eu gasto. Né? Inclusive, o Banco Central tem um programa chamado a Semana Nacional de Educação Financeira, é um dos programas do Banco Central, né, onde o Brasil está muito atrasado nisso. Né? O mundo todo, assim, os países mais desenvolvidos tratam isso aí como uma cadeira de sala de aula. Educação financeira ela é fundamental porque ela ajuda você, as atitudes que tu toma agora, o que vai impactar no futuro para você. Então, para você tem que tomar atitudes agora, que conhecimento eu tenho de finanças, por exemplo, para mim tomar decisões que eu possa melhorar a minha vida no futuro, para mim não entrar em inadimplência, né, para mim poder guardar um dinheiro para o futuro. Né? Então, e dentro desse assunto, educação financeira, um dos programas do Sicredi, que chamava-se Educação Financeira, agora chama-se Educação na Ponta do Lápis, que é um programa destinado, né, a nós cuidar da vida financeira dos associados, ter uma vida financeira sustentável e saudável das pessoas. Atitudes que eu tomo com consciência, né, para mim não correr riscos no futuro. Então, eu julgo a educação financeira algo muito importante e que as pessoas deveriam e devem cada vez mais trabalhar isso, buscar informação, participar de cursos, obter conhecimentos para que tenha isso à frente das suas decisões. A educação financeira seria muito interessante ensinar na escola, né? Desde os primeiros anos, porque quanto antes a gente aprender, né, melhor. E educação financeira e investimento, qual é a ligação uma coisa com a outra? Antes de responder essa pergunta, ontem eu tive uma reunião virtual com um consultor chamado Alexandre, muito bom, a gente está num projeto de consultoria do Sicredi, e ele comentou algo que eu quero dividir aqui, que eu concordo com ele. Educação financeira e filosofia deveriam ser ensinadas em escolas. Filosofia por quê? Para as pessoas aprenderem a pensar. Nós precisamos pensar estrategicamente, aprender a pensar. E a educação financeira, você já respondeu aí, né? A importância que tem você fazer um controle dos seus gastos, dos seus ganhos e assim por diante. Na minha opinião, modesta, Edinara, tem tudo a ver educação financeira e investimento. Porque se eu tenho um bom controle financeiro, se eu tenho um controle do que eu ganho, do que eu gasto, eu vou ter condições de fazer investimentos. Por exemplo, eu ganho R$2.000. Se eu tenho um controle que eu tenho 1.300 para despesas essenciais, da minha alimentação, roupa, eu guardo mais R$200 para os imprevistos. Eu gasto mais R$200 para o supérfluo, que a gente sempre tem, e me sobra R$300 para investir. Investir no quê? Guardar na poupança, guardar numa aplicação financeira, né, numa previdência. Então, tem tudo a ver. Para mim, se eu me tornar um investidor, fazer investimento, seja ele numa aplicação, num produto bancário ou em outra atividade, eu tenho que ter um controle financeiro. Eu não posso sair fazendo investimento se eu não tenho como suportar isso. Né? Então, a educação financeira é um grande instrumento para mim tomar decisões de investimentos. Muito bom. Como nós falamos, né, a educação financeira não é um conceito ainda muito difundido no Brasil, né, e no Rio Grande do Sul e na nossa cidade. Por mais que muitas pessoas tenham ouvido falar sobre essa palavra, vez ou outra, o percentual de brasileiros que o colocam em prática ainda é muito pequeno. A maioria das pessoas realmente conhecem os conceitos de educação financeira quando está endividada e buscam formas de sair dessa situação. A gente vê muitas reportagens, né, falando sobre o endividamento e inadimplência. Ou então, quando se percebe a necessidade de mudança de vida em busca de um futuro melhor. Agora, e para quem está endividado, como é que deve ser feito essa reeducação? Nossa, é uma pergunta bem ampla, bem oportuna. Como você disse, os números são alarmantes de pessoas que estão inadimplentes com o seu nome hoje no Serasa, em serviço de proteção a crédito, né? Justamente porque, por vários fatores. Né? Se eu puder deixar algumas dicas aqui, né? A primeira
A primeira dica para quem está endividado é faça um levantamento minucioso de suas dívidas. Levante bem, busque o que você deve, que valor é, quanto é, né? Faça um levantamento, busque informação se você está negativado num órgão de proteção a crédito para ver. Terceiro, busque uma renegociação, renegocie essa dívida, veja a tua capacidade de pagamento, quanto você ganha e a possibilidade que você tem de honrar isso aí. Não adianta se esconder, vai à luta. Mas um outro ponto importante, se puder trazer aqui, Dinara, para quem nos assiste, né, corte gastos supérfluos. Corte gastos supérfluos, né? Tenha uma disciplina nisso, senão você não vai conseguir honrar sair desse problema. Outro ponto muito importante, tenta aumentar as suas receitas, veja alternativas. Depois eu quero falar um pouquinho sobre do aprendizado que a pandemia tem muito a ver com isso, né? Isso é muito importante, né? Então, cuidar dos teus gastos, né? Aumentar as tuas receitas são fatores muito importantes. Outra dica, o Sicredi está à disposição, mas procure, sem receio, né? Procure uma pessoa para buscar uma consultoria para te ajudar, a te dar dicas, a construir, né, uma saída. Eu estou endividado, eu preciso de uma ajuda. Não tenha vergonha de buscar ajuda de alguém que tenha conhecimento na área, no sistema financeiro, no comércio, no serviço, enfim. Busque uma consultoria gratuita, né? As instituições como o Sicredi estão à disposição para discutir isso, né? São fatores importantes para você sair desse endividamento. E isso aí causa sequelas muito grandes, né? O endividamento dá discussão na família, divisões, né? Causa danos grandes às pessoas, né? Outro ponto importante que eu quero reforçar aqui, anote todos os teus custos, né? Depois eu vou dar uma dica aí como a gente pode fazer hábitos importantes para a gente falar sobre hábitos importantes para te ter uma vida financeira saudável, mas anote tudo que você ganha, tudo que você gasta, né? E eu quero deixar algumas dicas importantes para você que já está, mas também para que você não entre nisso. Um ponto importante que eu vejo, não empreste teu nome para terceiro. Se a pessoa pediu para você fazer um financiamento no nome dela, porque ela está com um problema. Segundo, senha de cartão e cartão são individuais, são teus, não dê a tua senha para outra pessoa. Muitas pessoas, tu vai ver, mas eu não tomei esse financiamento, emprestou o cartão, emprestou a senha, sacaram o teu dinheiro da tua conta, né? São fatores muito importantes. Não empreste teu nome, não empreste a tua senha, não empreste teu cartão de crédito. O cartão é uma ferramenta maravilhosa, te abre portas, te dá identidade, né? Reduz custo numa transação, mas ele é uma ferramenta para usar a teu favor, né? Outro ponto importante, a gente tem uma vida toda trabalhando, às vezes a gente nasceu, construiu, comprou um carrinho, fez uma casa, construiu uma família. Seguro não é para bater meta de instituição financeira, o seguro não é fim, é meio. Então é importante você fazer um seguro. Por exemplo, Deus o livre, acontece alguma coisa, pega fogo na tua casa, todo o teu valor investido. Se não tem seguro, tu perdeu tudo, né? Você tem uma família, tem teus filhos, você é a única renda da família. Uma coisa que nós temos certeza que um dia nós vamos morrer, né? A partir dessa para uma outra, né? Então, o seguro de vida é a forma de tu deixar patrimônio para a família. Mas o preço... E eu fico preocupado porque eu vi, agora com a pandemia, muitas pessoas, a primeira coisa que fizeram foi cortar o seguro. E esse é o que não pode deixar de pagar, porque eu te dá segurança para o teu lar, que dá segurança, né? Para você é produtor rural, né? Você tem que cuidar, né, do recurso do meio rural, o seguro da tua lavoura, o seguro da tua máquina. Agora, a questão do custo desse seguro, você tem que negociar, tem que ver, né? Alguns seguros, né, pode acontecer mais barato, com custo mais elevado, mas é importante você cuidar disso. Algumas dicas aí para deixar aí para quem está nos assistindo nesse momento. Dicas valiosas para nós. Nós sabemos ainda que a pandemia não terminou. A pandemia ainda não acabou e o futuro ainda causa incertezas e as organizações precisam repensar o planejamento em investimentos futuros, considerando o que deve ser definido como prioridade para manter a produtividade e a segurança, preparando-se para gerenciar os riscos, que foi o que foi falado antes, né? Sim. Quais as sequelas que esta pandemia deixará? Essa pergunta ela é bem importante, né?
Nós temos uma sequela na saúde que não tem como dizer que sairemos satisfatoriamente do resultado da pandemia, porque é impossível. Uma vida que se perdeu não tem como pôr preço, né? Mas tem uma sequela muito grande, que é a sequela mental. Como lidar com as perdas que a gente teve mentalmente? Perdas de pessoas próximas da gente, da família, amigos, e aqui em Fontoura tivemos isso, como tivemos lá em Soledade. Então, muito forte. Pessoas que perderam o emprego. Então, são duas sequelas muito fortes, a perda de pessoas e a perda de emprego. Então, saber lidar com isso vai ser muito importante para as pessoas ser o mais breve possível. E a dica que eu deixo é que nós temos que criar um plano B. Não tem momento melhor que esse, Edinara, e quem nos assiste, para a gente inovar, criar algo novo. É impossível, né? É impossível que as pessoas, de tudo que nós estamos sofrendo, o que a humanidade passou, né? E teve um aprendizado, e eu quero deixar isso aqui também, posso reforçar 2 vezes. Se teve um aprendizado com a pandemia, que é algo que chegou que ninguém estava preparado, que tivemos que os gestores de empresas, gestores do lar, né, gestores de uma comunidade tomar decisões muito rápidas. E eu espero que a burocracia não volte. Eu só espero que as decisões rápidas tomadas com confiança e com diálogo continuem. Necessário dialogar entre as pessoas, ter confiança uma pessoa na outra e tomar decisões. Nós temos que confiar no nosso médico, no nosso enfermeiro, no gestor lá da nossa empresa, no colaborador que está doente. Teve que aumentar o nível de confiança. E algo muito importante que a pandemia deixou de sequela, mas de aprendizado, que ninguém é melhor que ninguém. Que um depende do outro. O quanto é importante o nosso hospital, o quanto é importante a nossa enfermeira, o quanto é importante aquele produtor que alimentou as pessoas, o caminhoneiro lá, o colono, o motorista, o médico, a enfermeira, a instituição financeira. Imagina o caos causado se os bancos fechassem tudo. Não é a pessoa receber a sua aposentadoria. Se não recebe aposentadoria, como vai comprar o remédio? Como vai comprar o alimento? Então, são fatores que a pandemia está nos ensinado, que a gente precisa, que a gente depende um do outro, que ninguém é melhor que ninguém. E a humanidade nunca precisou de tanta gentileza, de tanto perdão. E às vezes a gente briga por tão pouca coisa. Mesmo nessa época a gente via, eu sou fã das redes sociais, eu acredito nesse mundo digital, o avanço que teve, né? Mas eu vejo assim, às vezes as pessoas discutindo interesses particulares, individuais, colocados à frente do coletivo, à frente de algo maior, que é o valor que tem uma vida do ser humano. Muito bom. E qual que é a visão de mercado financeiro a partir da retomada pós-pandemia? Você teve um setor muito afetado com a pandemia, foi o mercado financeiro, né? O mercado financeiro vem passando por uma transformação muito grande. Veja bem, aqui na nossa região, nós tivemos aqui a estiagem, agora a pandemia, né? E o sistema financeiro evoluiu. Existe hoje um avanço tecnológico muito forte, né? Os bancos, do modo geral, fechando agências físicas sendo fechadas, aumentando as transações via canais, por exemplo, aplicativo, autoatendimento, débito em conta, crédito em conta, enfim, é algo que não volta mais. A Europa vive uma velocidade enorme nisso, os Estados Unidos, o Japão, o Brasil ainda de uma forma mais tímida, principalmente nos centros menores, centros maiores já mais avançado isso, né? Mas o mercado financeiro passa por uma transformação muito grande, principalmente no avanço tecnológico. No sentido, veio o governo, através do Banco Central, criou aí o Open Bank, onde você, o cliente do banco, o associado de crédito, vai poder enxergar a tarifa que ele paga, que cada banco cobra, a taxa de cada banco, então vai abrir mais. Já diz, você vai ter que ter uma estrutura de custo enxuta, ser competitivo, para você permanecer no mercado, a escolha que as pessoas vão fazer. O que traz isso? Isso traz a uma correção, além da educação financeira, Dinara. Nós temos um grande problema nesse país, que é a inclusão financeira. Mais de 50 milhões de brasileiros não têm acesso a uma conta na instituição financeira. Nós temos muito o que fazer nesse país. Ter uma conta não é para pagar taxa e tarifa, não. É para ele poder desenvolver seus empreendimentos, gerar negócio, desenvolvimento. Junto com isso, vem um novo core bancário, uma forma de atuar no sistema financeiro. Então, dá velocidade aos bancos, o reposicionamento. E uma coisa que eu acredito que o sistema financeiro precisa passar. O outro ensinamento da pandemia é que o custo desenfreado vai acabar. As pessoas serão mais seletivas.
Talvez não vão ter 10 contas em banco, vão ser mais seletivas, vão olhar a proposta de valor daquela instituição, o propósito, o que ela faz pela sociedade, os benefícios que eu tenho e que essa empresa traz para a comunidade. Me parece que isso aí o mercado financeiro vai ter que aprender a trabalhar, né, e sempre estar atento, porque o sistema financeiro tem uma velocidade tecnológica que faz muitas mudanças. Mas eu, particularmente, sempre digo para a nossa equipe do Sicredi, muitos estão assistindo, que nós temos que respeitar a individualidade das pessoas. Aquela pessoa que quer ir no cash, vai no cash, que vai no caixa, que usa aplicativo no aplicativo, que vai na agência, aquele que vai em todos, né? Eu até digo que os bancos também serão um lugar de relacionamento, as instituições, a cooperativa, no caso. Então, saber e reconhecer que tem 4 gerações, do avô, do pai, do filho e do neto. Cada um tem um jeito e quer ser atendido de uma forma. Nós temos que atender a todos, né, e a todos tratar de forma igual. Verdade. E a gente sabe que o Sicredi faz isso, né? Nós não convidamos o Rogério por ser Sicredi, né? Nós convidamos pela pessoa dele, pelo currículo dele, e também por ser presidente do Sicredi, mas por conhecer tão bem esse assunto que nós estamos falando. Mas a gente sabe o quanto o Sicredi preza por isso, né? O relacionamento com o associado. Então, para as empresas agora, qual que é a orientação? Investir, não investir e como investir? Essa é uma boa pergunta, né? Os empresários hoje têm sofrido muito, né? O governo criou uma linha chamada Pronamp, os bancos, tendo possível, tentaram ajudar as instituições financeiras, mas é o desemprego, você chega lá na empresa, se você não enxugar, muitos negócios estão totalmente parados, quem trabalha com eventos, né? Você imagina, né, quem fazia shows, quantos projetos que tinha, tudo parado, né? Atividades, quem trabalha com decoração, olha quantas atividades hoje estão sofrendo muito. Olha a educação, imagina uma escola, minha esposa é professora, o aluno, nem todos têm computador, ainda no Brasil nós precisamos melhorar isso aí, o celular com internet. Nós não tínhamos, né, o hábito, a cultura e o conhecimento de aula à distância, o EAD, tínhamos que aprender na dor. Então tem muita coisa, não é só para o empresário, mas vale para todo mundo, mas para o empresário, eu sempre digo uma coisa, eu falei já de novo, é a hora de criar, de inovar, de não se esconder, não esperar o tempo passar, né? Se você chegar depois, você está copiando os outros, né? Não fique parado, porque se você ficar parado, igual, claro, analisa os fatores, os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades no mercado, as ameaças, os cenários, né? Esteja atento com a informação, mas deixo a ele uma coisa importante para o empresário, para ele ter sucesso na questão de educação financeira. Uma dica bem importante para o empresário, principalmente do micro e pequeno empresário, da pequena empresa. Um fator da desgraça é quando você não separa o teu CPF do teu CNPJ. Separa a pessoa jurídica da pessoa física. Tenha um bom controle dos teus custos, das tuas receitas. Outro fator importante, se puder deixar uma dica aqui, não confunda faturamento com lucro. O cara começa a faturar, começa um negócio, vai entrar dinheiro no caixa, saiba que tu vendeu por 10, mas te custou 8, tu tem 2 sobrando. Para o empresário, entenda uma coisa, quanto mais, e vale para os bancos, vale para todos os setores, quanto mais avança a tecnologia, que não é uma barreira, agora a tecnologia não é uma barreira, é um facilitador. Eu tenho que entender o comportamento das pessoas, a mudança é comportamental. Então, entenda uma coisa, no passado, eu criava essa xícara aqui, fabricava essa xícara, custava R$2. Eu quero ter 100% de lucro, eu vendia por R$4. E o povo comprava, o mercado comprava. Agora o mercado diz, eu pago R$2 por essa xícara. Se eu quiser ter 100% de lucro, eu tenho que vender ela, fabricar ela por R$1. Então são fatores, então tu ter um bom controle dos teus custos, organização, das tuas vendas, olha as tuas vendas, olha o teu faturamento, né? Faça uma boa gestão dos teus talentos, cria um bom clima organizacional na tua empresa. Uma coisa importante, olha como o teu produto vai chegar no mercado, o teu serviço, né? Que nós chamamos de modelo comercial. Como que eu vou atender as pessoas que compram o meu produto? Nós temos atividades que as pessoas vão até a minha loja, mas nunca avançou tanto no mundo o e-commerce, por exemplo.
que é a compra pelo Facebook, enfim, pela uma plataforma, né? O mundo vem evoluindo muito nisso, né? Então, são vários fatores que os empresários, assim como a pessoa física, assim como o produtor rural, tem que passar, principalmente o empresário. Uma coisa importante também, quando a micro e pequena empresa, divida a tua atividade com a tua família, fale com a tua família sobre a tua atividade, né? Vamos discutir na família se é uma empresa familiar, né? Não esconda as coisas, né? E sempre busque uma consultoria, buscando informações, né? Com certeza teria muitas coisas a falar, mas pontos que eu entendo ser cruciais, né, para esse empresário na sua tomada de decisão. Muito boas dicas, Rogério, muito boas mesmo. E sabendo que o conhecimento liberta, né? A gente aprender, isso nos liberta, nos faz abrir a mente para que a gente tenha uma visão do futuro melhor. Vamos dar uma pausa antes de irmos para a última pergunta. Eu quero frisar aqui dos nossos apoiadores dessa live. Nós temos aqui Barbearia Ramos, ali na Vila Cis, que apoia a nossa live, que valoriza o nosso trabalho. Casa de Lanches da Paula, a Floricultura Bem Me Quer, que sempre, os nossos enfeites aqui também, eles sempre estão fazendo as parcerias conosco. E a LC Móveis também, que sempre nos dá apoio aqui com os móveis. Se você for lá, você vai encontrar o melhor para você deixar a sua casa cada vez mais bonita e mais confortável para você. Enfim, temos perguntas? Não temos perguntas hoje. Então, vamos para a última pergunta, então, Rogério, que é: gostaria que você deixasse dicas financeiras para as pessoas nesse atual momento, então. Bom, eu vou fazer aqui um apanhado, tentar fazer algumas colocações, né, sobre essa pergunta. E já de antemão agradeço aí, né, a oportunidade de estar aqui, estar falando com a região e quero também dizer que nada daquilo que eu coloquei tem, quero preciosidade de achar que eu estou correto, é uma dica, é uma informação, é a nossa visão, sem intuito nenhum defender ninguém, né? A gente sabe que a teoria e a prática têm uma relação muito distante, né? Eu sempre falo que, às vezes, você pode fazer o melhor planejamento do mundo, mas se não pôr em prática, não funciona. Tem que ter teoria, tem que ter prática. Mas os dois trabalham muito bem juntos, né? Você tem que pôr em prática aquilo que tu pensa, que tu planeja, aquilo que tu sonha, porque a gente vem no mundo para ser feliz. Eu sempre digo, nós vemos no mundo para ser feliz. O trabalho é um instrumento, uma alavanca da busca da felicidade. Então, se eu tenho uma boa educação financeira, eu vou diminuir riscos e eu vou ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, que é que todo mundo quer, né? Então, nessa questão dessas dicas, eu quero dizer uma coisa assim para as pessoas. Não é o que eu estou dizendo, é uma verdade. Quando se trata de dinheiro, de recursos, nós somos mais emocional que racional, sabe? Nós somos mais impulsivos, então, cuidado com aquela compra impulsiva, né? É uma dica que eu quero deixar assim, somos muito mais emocional do que racional. Então, é importante. A gente sempre diz que a grama do vizinho é mais verde que a da gente. O vizinho passou com um carro novo, a gente diz, ó, o gasto do vizinho, mas nós não conhecemos a economia do vizinho, o quanto ele batalhou para comprar aquele carro, para construir essa casa. Outro ponto bem importante, cuidado com as seguintes frases que justifica. Eu mereço. Essa parcela nem vai me comprometer. Como é que é? E se eu morrer amanhã? Né? O importante é ser feliz. Não acha justificativa nisso para você deteriorar o teu crédito, né? São fatores, né, que a gente tem que cuidar. Essas frases são impactantes, né? São importantes também. Outro ponto, a dica assim, 3 hábitos para ter uma vida financeira eficaz. A primeira, orçamento. Faça orçamento do que você ganha. Não importa se é num caderninho, se é numa planilha, se é num aplicativo. Registre lá o que você ganha e o que você tem de despesa e ver se você teve sobra. Então, o orçamento é muito importante. Esse é um hábito muito importante. O segundo, planejamento. Planeje os seus objetivos. É importante. O que eu quero realizar? Isso é importante. Quando eu quero realizar isso? Né? Quanto vai custar e quanto eu preciso economizar? Então, vamos lá. Isso é planejamento. O que eu quero realizar? Casar, comprar uma casa, um carro.
Né? Quando eu quero fazer isso? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Né? Quanto vai me custar isso? E para que eu possa atender isso, quanto eu preciso economizar? Também não falei aqui, você pode comprar à vista e ter desconto, tomar dinheiro emprestado no banco, depende. Tem linhas de crédito importantes, você pode aumentar seu negócio, pode ser à vista ou a prazo, você tem que entender a tua receita, a tua despesa, trabalhar isso, né? Então, ter orçamento, você ter planejamento e fazer investimento. Mas o investimento tem que fazer assim, é criar disciplina de guardar dinheiro, se possível de forma programada, né? Então, 10% agora pode ser a garantia do teu futuro no amanhã. Tá? Então, você fazer uma previdência assim por diante. Algo muito importante a colocar assim, né, nesse momento também, é que não é quanto você ganha, Edinara, é o que você faz com o dinheiro. O mais importante, o que importa não é o que você ganha, é o que você faz com o teu dinheiro. Então, assim, com muita simplicidade, estou aqui muito feliz, muito descontraído, né? Tô muito à vontade, espero que eu possa ter passado essa mensagem para quem nos assiste, para quem está aí no ar, na Live News, né? E com certeza nós todo dia estamos aprendendo alguma coisa, né? Então deixe essas dicas aí para as pessoas, né? O que você fizer hoje vai impactar no teu futuro. É importante isso, né? O que você vai fazer hoje, né, vai impactar no teu futuro. Então cuide muito disso. E quando fala em planejamento, pense em planejamento no curto, no médio e no longo prazo. Faça isso, né? Mas acima de tudo, seja feliz. A gente veio no mundo para ser feliz. Muito bom. Muito obrigada, Rogério. Mais alguma contribuição no cenário econômico? Mais alguma coisa que tu queira falar? Não, de minha parte, né, eu agradeço. Eu acredito que a gente conseguiu fazer uma leitura aí do que a gente tinha para colocar sobre economia, sobre indicadores, né, sobre um pouco de educação financeira também, né. O importante é que a gente não fique parado. Eu quero dizer assim, Dinara, algo importante. Valorize a família, valorize os teus amigos, né, como eu disse, valorize o teu parceiro. Uma pessoa depende do outro, uma empresa depende da outra. Né? Quando se fala da cadeia do agronegócio aqui na região, não é o produtor é o centro, mas tem a instituição financeira, tem a cooperativa, tem a agropecuária, tem a farmácia, tem o Click News que leva a informação, né? Tem a escola que os nossos filhos estudam, tem a Secretaria da Saúde, tem a Secretaria de Obras que tem que fazer essa estrada, né? Então, como eu disse, assim, se eu puder deixar aqui uma mensagem muito positiva e honesta, eu digo que nós temos um mundo de oportunidade aqui na nossa região. Fontoura, Soledade, Pouso Novo, São José do Herval, nós estamos na 386, a rodovia da produção. Passa mais carro aqui por minuto que muitas rodovias todas juntas aqui no estado. Temos que aproveitar essa rodovia que vai ser duplicada. O agronegócio nunca teve então evidência, olha o preço que está os commodities agrícolas, não vai baixar provavelmente por um momento, vamos aproveitar isso. O mundo precisa de alimento. E outro ponto, está chegando à nossa região aqui uma empresa da cadeia da avicultura, que é a Vibra. A Vibra vai trazer emprego, renda, mais aluguéis, mais consumo, mais produção, né, mais imposto para o município, né? E eu não falo aqui na relação política, né? A política existe, o mundo inteiro, a economia decide a política. No Brasil, a política dá o rumo da economia. Então, tem fatores positivos, tem não tão positivos. O importante é nós avaliar as oportunidades que nós temos, e isso aí num planejamento estratégico que chama-se matriz fofa, né? Quando eu vou construir a minha empresa ou a minha atividade, eu tenho que olhar minhas forças, o que eu sou mais forte que os meus concorrentes, as minhas fraquezas, onde o meu concorrente é mais forte que eu, as ameaças, que é o que eu não controlo, né, que é externa, e as oportunidades que são externas. Olha, está vindo essa empresa, minha atividade pode crescer. Está vindo um concorrente, como que eu controlo? O governo baixa uma norma lá, que de um produto lá não pode mais ser vendido. É uma ameaça, eu não controlo, eu tenho que seguir a regra. Aumenta o imposto, é uma ameaça, né, e assim por diante. E tem fatores positivos e negativos. Então, a gente sempre cuidar disso, né? Dialogar muito, tem que conversar, trocar ideias, né? A comunicação nunca foi tão importante, né? E olhar, assim, para os empresários, assim, para as pessoas, vale para a nossa vida, mas para o empresário. Quando foi abrir um negócio, outro foi fazer, por que eu vou abrir esse negócio? Qual é a missão? O que eu quero com esse negócio? Onde eu quero chegar com esse negócio? E algo muito importante, que valores vão estar dentro dessa casa. Não roubar, respeitar
a opinião dos outros, a ser transparente. Os valores fazem que você chegue na tua visão com crenças, são aquelas crenças que eu acredito que são inegociáveis, que tem que passar para os colaboradores da empresa e para os nossos clientes também. Muito bom. Nós não podemos finalizar sem falarmos um pouquinho sobre a expansão do Sicredi. Gostaria que tu falasse um pouquinho para nós. Agora entrou o presidente mesmo, né, do Sicredi, no economista. Não, a gente está muito feliz. O Laone quis o destino que o Laone da Cunha, esse menino fantástico daqui, assumisse o papel de colocar em prática, né, o desenvolvimento do Sicredi Botucaraí, numa região da Zona da Mata de Minas Gerais. O Sicredi é um exemplo. Se nós ficar parado, nós estamos aqui com 12 municípios na área de ação, 50 mil associados, mas só tem 90 mil habitantes na nossa região. Quando eu falo só, por favor, não é o valor das pessoas, é a quantidade comparada ao Brasil, que tem mais de 200 milhões. Se o Sicredi Botucaraí pode ser bom para 200, para 90 mil aqui, os 50 mil associados diretos, por que não podemos fazer diferença também lá em Minas Gerais? O Brasil, o cooperativismo precisa ocupar seu espaço. Diz que o cooperativo de crédito é o melhor sistema de crédito. Nós temos 4% da população associada. Quantas pessoas não são sócios de uma cooperativa têm espaço? E isso faz com que o Sicredi tenha sustentabilidade, a expansão faz o quê? Faz com que o Sicredi tenha uma vida longa na nossa região e também na região lá de Minas Gerais, porque a gente reduz custos, a gente aumenta receitas, a gente oportuniza crescimento para os colaboradores, a gente diversifica risco. Quer ver um exemplo? Se nós colocasse todo o dinheiro numa safra de milho numa cidade, dá uma frustração e não tem proagro, quebrou. Então, diversificar risco é importante. Então, você faz o financiamento aqui, é uma atividade, lá é outra, no município é uma coisa, no outro município é outra. Então, a expansão para nós é uma grande oportunidade para a cooperativa. E o Laone tem esse papel de ir para lá. O outro menino, o Jefferson, e a Cátia estão indo para lá também. Seu primeiro gerente e a Cátia, assessora de negócio. Lá são 3 pessoas daqui. Provavelmente até o final de novembro, início de dezembro, estamos inaugurando a primeira agência lá. Vai chamar-se Muriaé Barra, né, no projeto nosso, sem em nenhum momento de nada esquecer daqui. A sede aqui no Rio Grande do Sul, chama-se a nossa sede regional em Soledade, lá vai ser a base Minas Gerais. Estamos muito bem recebidos pela liderança de Minas Gerais. Já temos 22 primeiros associados que escreverão a história do início do Sicredi Botucaraí lá em Minas Gerais. Tem uma família, e acredito que o Laone esteja assistindo, o senhor Aristeu, a dona Nilza, os seus filhos que estão nos dando todo o apoio lá, que a gente quer agradecer aquele povo mineiro que é maravilhoso. E uma outra prova de que a gente constrói pontes e não muros, né, e não barreiras, que aqui entregamos a semana passada uma agência nova em Nova Alvorada, vamos entregar segunda-feira uma agência nova em Tunas, no mês de outubro uma agência nova em Ibirapuitã, uma agência nova lá em Soledade, no bairro Missões. Estamos inaugurando em 2021 a nova agência que a Josi não pôde inaugurar e ela veio para cá com um papel importantíssimo, um imposto novo, mas que vai ser entregue. Outra agência lá em Soledade, agência 7 de setembro, e também uma agência em Arvorezinha Centro. Então, todas as agências dentro do novo padrão Sicredi, investindo aqui na região, investindo lá em Minas Gerais, com o objetivo do Sicredi crescer e ajudar a desenvolver a comunidade. Esse mês que passou, chegamos a 1 bilhão de crédito na região. Esse mês passado, chegamos a 50 mil associados, né? São fatos importantes. E estaremos lançando agora, no início de outubro, um projeto dos 40 anos da Sicredi Botucaraí aqui na região. Então, muita alegria. E eu só quero dizer que tudo isso foi feito pelos associados, pela liderança. Não podemos ser egoístas e muito menos trazer para o estrelismo. O Sicredi chegou a esses números, que nossa visão, tu é grande não pelo dinheiro que tu tem, mas pelo propósito que você tem. Esse 1 bilhão não vale o 1 bilhão, vale a máquina agrícola, vale o custeio de 1 hectare de milho. Se ajudou uma pessoa a produzir, alimentar a sua família, já valeu. Esse é o propósito de uma cooperativa de crédito, tem que desenvolver a sociedade. Eu não acredito em empresa grande de povo que não se desenvolve junto, né? Então, a gente tem muito o que fazer. Eu digo para a nossa equipe, nós temos muito o que fazer pela sociedade, o que a gente pode construir junto ainda com as demais instituições, com as demais empresas da nossa região, né? Então, a gente tem uma caminhada aí de 40 anos do Sicredi, a gente agradece a cada associado, ao produtor rural, aos fundadores, aqueles que foram e que serão associados, né? A liderança do Sicredi, né? E a gente espera que
o meu bilhete de passagem é meio comprido, né? Já estou com 40 anos, mas que nós possamos oportunizar a juventude, emprego, renda, né? Formar talentos, né? E que o Sicredi continue desenvolvendo a nossa região. Muito bom. Muito obrigada, Rogério. Toda a nossa equipe sente honrada receber vocês aqui no nosso estúdio, a Joyce também, que está ali nos bastidores. Nós nos sentimos muito orgulhosos por ter também o Sicredi como parceiros, né? Agora falando de Sicredi, né? Mas quero agradecer mesmo, em nome da Daiane também. Queremos te agradecer por participar da nossa Live News. E estamos aqui sempre abertos para sempre que precisarem, nós estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre. Agradeço a Josi por acompanhar aqui nessa live, ao Roberto, conselheiro, em nome dele, a todos os conselheiros, aos colaboradores, né? E não encerrar, parabenizar você, viu, Edinara? Parabéns pelo projeto, né? Por criar um novo, isso é um novo, né? Isso é achar alternativas, né? Para aquilo que você pode levar, conhecimento e informação para as pessoas, por aproveitar, não renegar o avanço, né? Estreitar relações, né? E ao encerrar, eu quero deixar algo aqui bem bacana que eu não posso deixar de esquecer. O Sicredi teve um papel muito importante também na saúde, com a pandemia, ajudamos as entidades na saúde. Mas eu quero dizer para cada pessoa que doou uma máscara, mas olha, 1 grama de álcool líquido, de álcool gel, né, uma máscara, uma luva já fez. Não importa o quanto você doou, mas o quanto você ajudou, né? Então não podemos perder a coragem. Temos que, como você falou, enfrentar as sequelas que vieram, e eu torço que passe logo esse problema, né? E, acima de tudo, independente da religião, que nós tenhamos muita fé em Deus, nós temos que ter fé e coragem e força, né? O homem lá de cima, com certeza, nos protege, nos ilumina, então tem que ter fé em Deus, valor à família, acreditar num ser superior, né? Porque senão a gente não tem muito sentido para a vida. A gente veio aqui para construir uma história, eu sempre digo, cada um escreve a sua história. Falo para os meus filhos, cada um tem o direito de escrever a sua história. Isso é muito importante. E não importa o cargo que você tem. Você não precisa ter cargo para ser um líder. E não sei o que valor tem maior no final de tudo. Eu digo, nós estamos no Sicredi que lucro é um dos resultados, o financeiro é um dos resultados. Lucro sem ter cumprido com o papel da instituição não valoriza, não tem valor, né? Então, parabéns, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês, tá? Um abraço. Obrigado aos quem nos assistiu aí, espero que a gente possa ter contribuído, né? E um carinho e um abraço a todos. Muito obrigada, então, a você, internauta, que nos acompanhou até aqui. E até a próxima quarta-feira. Ainda essa semana nós vamos estar lançando o próximo assunto. Muito obrigada, então, e até a próxima Live News. Até mais. Tchau, tchau. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.